Olá para todos. Vamos a mais uma aula sobre a intuição. O título dessa nossa conversa, o título desse nosso encontro é Intuição abrindo-se para o infinito. Me parece importante esclarecer o máximo possível essa única palavra do título do tema de hoje, infinito. E qual a relação que essa palavra tem com a intuição? Importa que você compreenda isso com muita clareza, pois à medida que esse entendimento do infinito se instaurar em sua mente e em seu coração, você vai ser capaz de imaginar para você uma vida diferente e talvez maior do que aquela que você pensava antes. O que significa abrir-se para o infinito? Abrir-se para o infinito não é um convite para você escapar do mundo ou se perder em abstrações luminosas. É antes a disposição de entrar na dimensão mais ampla da consciência, onde a vida deixa de ser conduzida apenas pelo cálculo, pelo medo ou pelos condicionamentos adquiridos. Procure observar como sua mente funciona a partir dessas bases: o cálculo, o medo e os condicionamentos. O infinito aqui não é uma ideia distante, mas a presença viva que respira em silêncio no interior de cada ser humano. Uma realidade que não se desgasta, não se esgota e não se limita às pequenas histórias que contamos sobre nós mesmos. Quando falamos em intuição, falamos deste ponto de contato com algo maior do que o ego pode administrar. A mente comum funciona como um quarto fechado, útil, conhecido, cheio de objetos familiares. A intuição, porém, vem da porta entreaberta deste quarto, de onde sopra um ar novo que você não sabe exatamente explicar de onde vem, mas você reconhece imediatamente que se trata de algo sutil, novo, acolhedor. Esse ar é a expressão do infinito. Ele não se impõe, não força sua entrada, mas está sempre disponível para quem decide escutar além do barulho interno. A intuição não nasce da pressa, nem da análise excessiva. Ela surge quando o coração relaxa, quando o coração relaxa suas defesas e a consciência volta a se expandir. É nesse espaço expandido que o infinito começa a se revelar. É nesse espaço expandido da consciência que você pode aprender a sentir, ouvir e reconhecer algo maior em você, algo mais significativo, algo que não é tocado pela dimensão do tempo. Toda a nossa mente, tal como está, é moldada pela dimensão do tempo, pois praticamente a todo instante estamos vagando entre o passado e o futuro. Se chamamos essa dimensão de Deus, presença, fonte, amor ou realidade divina, pouco importa. O essencial é perceber que a intuição
É uma forma de comunhão com essa sabedoria maior. Ela não é algo sobrenatural. É profundamente natural e até comum no seu dia a dia. O infinito não está longe. Está no fundo da própria mente quando ela se despede das narrativas estreitas do eu condicionado. Quando nos abrimos a ele, acessamos possibilidades que não estavam visíveis antes. Você recebe insights que não foram produzidos pela lógica comum. E você é guiado por uma inteligência que conhece caminhos que ainda não enxergava. Abrir-se para o infinito é, portanto, abrir-se para uma vida guiada de dentro para fora. Pense nessa frase. Medite sobre ela. Abrir-se para o infinito. Abrir-se para a intuição. É, portanto, abrir-se para uma vida guiada de dentro para fora. Pois todas as nossas vidas, de forma geral, são guiadas de fora para dentro. A quase todo tempo estamos seguindo estímulos externos com relação aos nossos sentimentos, pensamentos, atitudes. Uma vida guiada por dentro é confiar que existe um ponto de silêncio, que sabe antes que você saiba, que vê antes que você veja, que responde antes que você formule a pergunta. Ao assumir essa postura, a intuição deixa de parecer um capricho misterioso e se torna um modo natural de viver. Um modo em que a consciência finalmente respira sem limites. E assim começa a jornada. Simples, profunda e transformadora, de permitir que o infinito, que já habita em nós, venha à tona e nos conduza com sabedoria. Esse é um curso simples. Essas são aulas curtas. Mas o fato de ser simples, com lições simples, não significa que a dimensão do que conversamos aqui não seja profunda, não seja sagrada. Eu diria que tudo depende de como você encarar cada aula, cada conceito, cada exercício apresentado nesse curso. E talvez um dos temas mais importantes de se pensar seja justamente esse: a dimensão do infinito dentro de cada um de nós. Importa compreender com a mente e com o coração que quando falo com você sobre o infinito, não estou me referindo a algo místico demais ou distante demais, mas à realidade viva que sustenta silenciosamente cada instante da existência. Pode demorar um pouco para a nossa mente conturbada e tão acostumada ao barulho exterior ter a percepção desse algo extraordinário e silencioso e ao mesmo tempo convidativo dentro de nós mesmos. Mas é uma questão de tempo, de estudo, de cuidado e de exercício. O infinito não é um objeto para ser alcançado, nem um estado diferenciado, reservado a poucos. Ele é a própria fonte que anima tudo, a vida que flui sem início e sem fim, a consciência que observa sem limites. Chamá-lo de infinito é reconhecer que existe uma dimensão da realidade que não está submetida ao desgaste, ao medo, à falta ou à mudança constante que marca o mundo da forma, que marca o mundo das coisas. O infinito, essa dimensão plena, autossuficiente e silenciosa,
encontra-se mais próxima de nós do que qualquer pensamento. Reconhecer o infinito dentro de si é, antes de tudo, um ato de escuta. Não requer esforço, nem raciocínio complicado, nem um conhecimento filosófico aprofundado ou uma sabedoria ancestral de algum livro sagrado. Requer apenas que a mente humana cesse por alguns instantes sua corrida frenética para explicar, controlar, prever e entender tudo. Quando a pressa desacelera, quando o ego se aquieta por um momento, outra espécie de percepção se abre. É uma percepção tranquila, não emocional, que se manifesta como um alívio repentino, como uma paz que surge sem motivo. Essa paz não vem das circunstâncias externas, ela emerge do centro da nossa própria consciência, indicando que ali há algo maior, mais estável e mais real que as narrativas que carregamos sobre nós mesmos. Nossa mente está sempre nos contando alguma história sobre nós mesmos. Infelizmente, a maior parte das narrativas é depreciativa, é baseada em algum tipo de julgamento, comparação, medo, anseio, preocupação. Quando aprendemos, vagarosamente, afetivamente, a acalmar essa mente repleta de condicionamentos, então esse silêncio brota dentro de nós. Se você já esteve numa floresta, se você já esteve num bosque, se você já esteve num lugar onde a natureza é pouco tocada pela presença humana, entre as árvores, entre os rios, entre os pássaros, os animais que ali estão, se você parar, se você sentir, você poderá perceber esse silêncio presente. Todos os lugares da natureza têm uma substância própria. Uma floresta, por exemplo. Se você souber ficar numa floresta em silêncio, apenas percebendo o entorno, você sentirá que a floresta não o julga. Essa é a relação mais próxima que podemos ter com o silêncio interior em alguma condição exterior. Veja como o tema dessa aula é profundo, intrigante e pode exigir de nós mais tempo de estudo, autoobservação e reflexão. Não se trata de desenvolver algum tipo de sabedoria filosófica ou teológica, mas de abrir-se para uma percepção nova sobre nós mesmos, nossa interioridade maior e a própria vida. O infinito se revela quando percebemos que não somos os autores da vida, mas expressão dela. A existência não depende do esforço do eu para acontecer. Ela simplesmente acontece, com uma inteligência que não nasce do intelecto, mas que o ultrapassa. Quando essa compreensão silenciosa desponta, ficamos menos ocupados em controlar tudo e mais disponíveis para ouvir o movimento interno que nos orienta. A intuição nasce exatamente deste ponto, não como palpite ou adivinhação, mas como uma ação espontânea dessa presença ilimitada que se move dentro de nós, oferecendo clareza, direção e sabedoria. À medida que o infinito vai sendo por você reconhecido,
um senso suave de unidade começa a surgir. Não é uma teoria sobre espiritualidade, mas uma experiência direta. A vida é uma só, e todos nós respiramos dentro desta mesma realidade essencial. A separação, antes tão convincente, perde parte da sua força. A vida ganha textura, a consciência se expande, e aquilo que antes parecia impossível, viver em paz, com mais lucidez e com mais confiança, torna-se natural, porque deixamos de depender apenas das forças limitadas do ego e passamos a nos mover a partir da fonte ilimitada que sempre esteve ali, aguardando nossa disponibilidade. Abrir-se ao infinito é simplesmente isso. Permitir a presença. Permitir que a presença que já existe em nós seja reconhecida silenciosamente como o verdadeiro centro da vida. É um retorno àquilo que nunca nos deixou. Essa é uma pequena aula introdutória ao tema intuição, abrindo-se ao infinito. Na verdade, eu diria intuição, aprendendo a abrir-se ao infinito. Na nossa próxima conversa, vou falar mais especificamente sobre esse processo de abertura.